As aulas anteriores foram sobre ligação química. Agora vamos focar na parte de estrutura de moléculas orgânicas. A aula de hoje é sobre a conformação de moléculas que apresentam ligações simples carbono-carbono. Olá, eu sou Márcio Lazarotto, estamos no canal Química Orgânica Visual, no nosso curso de Fundamentos de Química Orgânica, onde apresentamos ligação química, estrutura de moléculas orgânicas, apresentamos propriedades e reações de moléculas orgânicas. Vimos anteriormente que a molécula mais simples de carbono e hidrogênio é o metano, em que o carbono se situa no centro de um tetraedro e dele saem 4 ligações carbono-hidrogênio, com ângulos de 109,5 graus e a distância carbono-hidrogênio de 1,1 angstrom. Agora, vamos considerar o caso do etano, em que podemos imaginar como 2 tetraedros se juntando, de cada carbono saem 3 ligações carbono-hidrogênio e se forma a ligação carbono-carbono. Logo, o etano é C2H6. Podemos imaginar duas formas para o etano. Uma em que as ligações carbono e hidrogênio elas ficam uma na frente da outra, nas 3 posições do tetraedro. Vamos chamar essa forma de eclipse. Vamos utilizar o nome conformação, que é dado para uma estrutura com um tempo de vida relativamente curto e que ela pode girar em torno do eixo da ligação carbono-carbono, gerando outras conformações. Nessa conformação eclipse, vamos ver aqui uma visão frontal ao longo do eixo da ligação carbono-carbono. E aqui, essas ligações carbono-hidrogênio ficam aqui uma na frente da outra. Uma visão lateral, que essas ligações carbono e hidrogênio ficam na frente da outra. Nesse caso, podemos imaginar um ângulo diedro, um ângulo entre planos de 0 graus para HCC e CCH. Então, essa aqui é a conformação eclipse do etano. A outra conformação é a conformação estrela, em que nós temos a ligação carbono-hidrogênio e no carbono de trás, entre essas duas ligações, aparece a ligação carbono-hidrogênio. Na conformação eclipse, elas ficavam assim. Agora, na conformação estrela, elas ficam dessa forma. Na visão frontal, vemos por que se deu o nome de estrela para essa conformação. A partir do eixo carbono-carbono saem essas 6 ligações carbono-hidrogênio. 3 do carbono da frente. Não se vê o carbono de trás, que fica atrás desse carbono aqui, e do carbono de trás saem essas 3 ligações carbono-hidrogênio. Então, essa aqui é a visão frontal, que dá a ideia de uma estrela. E na visão lateral, nós temos, então, a ligação carbono-hidrogênio, e aqui essa ligação carbono-hidrogênio com um ângulo diedro de 60 graus, HCC e CCH. E aqui temos as duas formas mais usadas para representar o etano nas suas diferentes conformações. A forma de Newman, em que se olha ao longo do eixo da ligação carbono-carbono e as ligações carbono-hidrogênio saem desse eixo, se vê as ligações carbono-hidrogênio interceptando no carbono da frente e saindo no carbono de trás, aqui na forma eclipse. Na forma estrela se vê
as 3 ligações carbono-hidrogênio do carbono da frente se interceptando e saindo aqui do carbono de trás. A outra representação é a forma cavalete, em que se coloca a ligação carbono-carbono aqui como uma diagonal e as ligações carbono-hidrogênio saindo desses pontos centrais que seriam os carbonos. Vemos aqui as formas eclipse e estrela sendo representadas, porém devemos saber que além dessas duas formas, que são formas limites em que os ângulos diedros são máximos e mínimos, existem diversas outras conformações entre essas com ângulos diedros entre 0 e 60 graus. E aqui nós temos o diagrama que mostra a variação de energia enquanto uma forma eclipse passa para uma forma estrela. Considerando aqui o ângulo de 0 grau, o ângulo diedro, nós temos um máximo de energia correspondente à conformação eclipse. Conforme o ângulo carbono vai girando, passa para uma conformação estrela e diminui essa energia. Essa diferença de energia é calculada em 3 quilocalorias por mol para o etano. E se vê que ela tem aqui uma forma senoidal ao longo de uma rotação completa em torno da ligação carbono-carbono. Essa diferença de energia, cerca de 12,5 kJ por mol, ela é bastante pequena. Então, em uma coleção grande de moléculas, nós vamos ter diversas moléculas na forma eclipse e diversas moléculas na forma estrela. E é possível calcular a relação entre o número de moléculas entre essas duas formas, usando a equação da constante de equilíbrio relacionada com a variação de energia livre. Nós não vamos entrar na parte da derivação dessa equação, ela vem lá do potencial químico, e o que tem aqui é a constante de equilíbrio é igual ao número de Euler, 2,71828, é a variação da energia livre entre as duas formas, e aqui R, que é a constante universal dos gases, 1,987 caloria/mol/Kelvin, 8,314 joule/mol/Kelvin, 0,082 atmosfera/litro/Kelvin, e assim por diante. Então, substituindo os valores, é necessário que o valor de ΔG e o valor de R sejam coerentes. Se usa caloria, aqui usa em caloria. Se usa em joule, aqui usa em joule. Então, nós temos aqui 3.000 calorias por mol, 3 quilocalorias por mol, 1,987 caloria/mol/Kelvin vezes 298 Kelvin, considerando que a nossa amostra está a 25 graus centígrados ou 298 Kelvin. Substituindo esses valores, colocando na calculadora, dá 159. Esse número é grande ou é pequeno? Bom, se nós considerarmos que para cada uma molécula na forma eclipse, vão ter 159 moléculas na forma estrela. Ok? Se for fazer uma aposta, é muito mais seguro apostar que vamos pegar uma molécula na forma estrela do que na forma eclipse. Porém, considerando a quantidade de moléculas presentes em 1 mol de etano, vamos ver que esse número de moléculas na forma eclipse é bastante grande. Por exemplo, 6,02 vezes 10 na 23, nós vamos ter um número da ordem de 10 na 23 moléculas na forma estrela e 10 na 22 moléculas na forma eclipse, o que também é um número bastante grande. Então, essas
duas formas, eclipse e estrela, estão em permanente equilíbrio, uma se interconvertendo na outra. E não é possível congelar a molécula de etano. Mesmo próximo do zero absoluto, ainda existe alguma mobilidade em torno da ligação carbono-carbono. Sempre na ciência, nós perguntamos se é possível ir mais além na compreensão de um fenômeno, relacionar com algo ainda mais fundamental. No caso dessa diferença de energia entre as formas eclipse e estrela, é possível correlacionar com algo relacionado à ligação química? Antigamente, se atribuía essa diferença de energia à repulsão entre os elétrons que estavam nos orbitais das ligações CH-CH. E quando esses orbitais eles estavam um na frente do outro, se considerava que existia uma repulsão. Se fizeram cálculos modelando as diferentes contribuições para os fatores eletrostáticos e os fatores relacionados à ligação. E se viu que a contribuição desta repulsão é muito pequena e que a principal contribuição seria uma interação entre os orbitais ligantes e antiligantes no espaço. Como se daria esse tipo de interação? A ligação sigma-CH está posicionada aqui e aqui. Porém, para cada orbital ligante, tem o seu orbital antiligante. E os orbitais sigma antiligante se situam numa direção oposta aos orbitais sigma-CH ligantes. Então, para essa ligação sigma-CH ligante, vai ter um orbital antiligante por aqui. Para essa ligação sigma-CH antiligante, vai ter um orbital antiligante por aqui. E que haveria uma sobreposição entre os orbitais sigma-CH ligante e sigma-CH antiligante no espaço. E que haveria como que uma pequena passagem de elétrons desse orbital sigma-CH ligante para esse antiligante. E o mesmo aqui no espaço. E esta interação somente seria possível quando o etano está na conformação estrela. E aí esses orbitais ligante e antiligante, eles ficam alinhados para que ocorra esse tipo de sobreposição. E cada interação desse tipo seria responsável por uma estabilização de 1 quilocaloria por mol. Ou seja, 100 vezes menor do que a estabilização promovida pela ligação sigma-CH ligante. Mas seria 1 quilocaloria por mol aqui, 1 quilocaloria por mol aqui e uma outra quilocaloria por mol na outra ligação CH. E aqui eu quero mostrar um vídeo com o etano na forma eclipse e estrela. Observe as ligações carbono-hidrogênio no espaço e os ângulos diedros que ocorrem.
caso um pouco mais complexo é o do butano. E vamos utilizar o butano como algo geral para todas as cadeias carbono-carbono. Vamos considerar a visão em torno dessa ligação carbono-carbono entre o carbono 2 e o carbono 3, entre os dois grupos metileno CH2 aqui. E vamos imaginar esta ligação carbono-carbono girando. E quando essa ligação carbono-carbono gira, cada carbono tem um CH3 e 2 hidrogênios ligados a ele. E vamos fazer as conformações de Millman para essa ligação carbono-carbono entre C2 e C3. Iniciando a partir da conformação mais estável, que é a conformação anti. Essa conformação é mais estável porque os dois grupos CH3 são grupos volumosos, eles estão mais afastados um do outro. Podemos imaginar cada grupo CH3 como um guarda-chuva molecular. E aí, para a conformação anti, um desses guarda-chuvas está para cima e o outro está para baixo no outro carbono. E vamos girar esta ligação carbono-carbono. Então, a segunda conformação que vamos estudar é a conformação eclipse, em que o CH3, agora, do carbono da frente, ele está com o hidrogênio alinhado no carbono de trás. Dessa forma, também um hidrogênio do carbono da frente se alinha com CH3 do carbono de trás e aqui nós temos dois hidrogênios alinhados. Girando mais 60 graus, teremos essa conformação gauche. Gauche vem do francês, que quer dizer torto. Aqui é como se a cadeia carbônica estivesse torta. Esses grupos CH3 formam um ângulo diedro de 60 graus. Então, essa conformação gauche, ela apresenta os dois CH3 relativamente próximos no espaço, mas não alinhados. Girando 60 graus novamente, vamos ter esta conformação, que é a eclipse 2, em que aí sim os dois CH3 estão alinhados e estes guarda-chuvas eles se aproximam no espaço. Então, uma ligação CH se aproxima de outra ligação CH no espaço, ocorrendo uma repulsão entre os elétrons do grupo CH3, os elétrons exteriores do grupo CH3 com os elétrons exteriores do outro grupo CH3, o que leva a uma desestabilização dessa forma eclipse 2. Agora, a outra forma gauche, enquanto que aqui era torto para esse lado, agora esse aqui é torto para o outro lado. E aí vamos girar mais 60 graus e vamos ter uma conformação eclipse novamente, em que o CH3 está na frente do hidrogênio, CH3 na frente do hidrogênio e hidrogênio na frente do hidrogênio, que é energeticamente equivalente a essa forma aqui, eclipse 1. Então, nós temos uma, duas, três, quatro conformações com uma identidade energética e geométrica diferente. Vimos que, por o caso do etano, quando um hidrogênio fica na frente de um hidrogênio, isso leva a um aumento de energia de 1 quilocaloria por mol. Para o caso em que o CH3 fica na frente do hidrogênio, que é o CH3 já é um grupo mais volumoso, esse aumento de energia é de 1,5 quilocalorias por mol. Agora, quando o CH3 já fica na frente do CH3, esse aumento é de 3 quilocalorias por mol, que é bastante substancial. É 3 vezes quando o hidrogênio fica na frente do hidrogênio, e quando o CH3 fica gauche, fica torto em relação, isso leva a um aumento de
0,9 quilocalorias por mol. Então, vamos retomar aqui a nossa visão do butano ao longo do eixo da ligação carbono-carbono e fazer as projeções de Newman. E aqui na conformação anti, temos o nosso zero de energia em relação às outras conformações. Para a conformação eclipse, nós temos aqui o CH3 na frente do hidrogênio, aumenta 1,5, aqui aumenta 1,5, aqui aumenta 1, então aumento de 4 quilocalorias por mol em relação a anti. Para a conformação Gauche, 0,9 quilocalorias por mol. Para a conformação eclipse, aqui 3 quilocalorias por mol, mais 1, 5 quilocalorias por mol. Aqui para a conformação Gauche, novamente 0,9 e para a conformação eclipse, novamente 4 quilocalorias por mol. Então, rapidamente, tendo essa tabelinha aqui de valores, podemos calcular as diferenças de energia entre as conformações e fazer um gráfico de acordo com o ângulo diedro, ou seja, o ângulo que vai rodando a ligação carbono-carbono. Nesse gráfico, temos energia no eixo do Y e o ângulo no eixo do X e vemos a variação da energia conforme o ângulo de rotação em torno da ligação carbono-carbono. Vamos iniciar a partir da forma eclipse, em que o CH3 fica na frente do CH3. Esse é o máximo de energia, como vimos, em torno de 5 quilocalorias por mol. Desce para 0,9 na conformação Gauche. Depois, na outra conformação eclipse, fica em torno de 4. Desce para 0, que é a conformação em que os dois grupos CH3 têm um máximo afastamento angular. Vamos chamar esta conformação de antiperiplanar, em que os grupos CH3, na verdade, ficam no mesmo plano, porém em posições opostas. Aí vem esse nome antiperiplanar. Periplanar no mesmo plano, anti-oposto. É muitas vezes dito apenas como anti. Aí, a outra conformação, que é novamente uma conformação eclipse, 4 quilocalorias por mol, e aqui mais uma conformação Gauche, 0,9 quilocalorias por mol. Então, neste gráfico, vemos a variação de energia conforme vai rodando o ângulo. Ele já é bastante mais complexo do que no caso do etano, que apresentava apenas um máximo e um mínimo. E aqui eu também quero mostrar um vídeo com as conformações Gauche e antiperiplanar para o butano.
A diferença de energia entre as conformações de menor energia e de maior energia é de 5 quilocalorias por mol. Usando aquela mesma equação, a constante de equilíbrio igual a N menos ΔG sobre RT, é possível calcular a proporção entre o número de moléculas no estado de menor energia e no de maior energia. Você pode fazer isso e aplicar aquela fórmula. Eu acho que vai encontrar em torno de 4.600. Se você tem 4.600 moléculas na forma de menor energia, vai ter uma na forma de maior energia. Bom, essa já é uma diferença bem maior do que o 159 que vimos no caso do etano. Mas mesmo assim, existe uma população muito grande de moléculas de butano nesta conformação aqui. E podemos considerar que o butano ele tem uma liberdade rotacional completa ao longo das ligações carbono-hidrogênio. As moléculas que apresentam apenas ligações carbono-carbono encadeadas, elas têm liberdade rotacional em torno de todas essas ligações carbono-carbono. É possível, então, considerar que existe uma conformação preferencial, que é aquela em que os grupos CH2 e CH3 estão ao máximo de distância angular possível. Porém, vai ter um número muito grande de conformações em que as ligações carbono-carbono não estão na forma anti. Assim, por exemplo, para uma molécula como o decano, que apresenta 10 átomos de carbono e 9 ligações carbono-carbono. Essas ligações carbono-carbono podem, cada uma, girar em torno do seu eixo, elas têm a liberdade rotacional e gerar um grande número de conformações diferentes. Porém, esta aqui é a conformação mais estável. E, usualmente, vamos representar as cadeias carbônicas como sendo em zigue-zague, em que vai haver o máximo afastamento angular entre as ligações carbono-carbono. E aqui terminamos essa aula sobre a conformação de moléculas orgânicas com ligações simples carbono-carbono. Vimos as diferentes conformações, ângulos, como é possível estimar a energia relativa de cada uma dessas conformações e calcular esta abundância relativa. E ter em mente a liberdade rotacional em torno de ligações simples carbono-carbono. Muito obrigado. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas interessadas em química orgânica.